Versículo 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, existe um julgamento. Deus sabe o que você faz, o que você fez, por que se faz, o coração que você tem nas suas ações, e Ele trará a luz. Né? Você pode enganar as pessoas. Lembra Judas? Judas caminhou com Jesus durante 3 anos. Todo mundo pensou que ele era fiel. Todo mundo pensava que ele era bom, que ele era confiável. Ele cuidava do dinheiro porque era confiável. Mas o dia chegou que Deus trouxe a luz e todo mundo viu quem ele era. Eu não posso fazer com o coração errado, porque um dia Deus vai trazer a luz e vai ser mostrado. Então, eu não posso deixar meu coração me enganar. Em Jeremias, ele fala que o coração é enganoso, é uma doença incurável, ele fala. Se o meu coração é enganoso, eu preciso de alguém para me falar se eu estou errado. Porque eu posso fazer todas as boas obras, eu posso pastorear uma igreja, eu posso servir as pessoas, eu posso fazer tudo que a gente pensa que é espiritual, eu posso fazer tudo com o coração errado porque eu quero ser importante, eu quero um nome, eu quero alguma coisa para mim. Eu não posso ser enganado, então eu preciso de alguém para falar comigo. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso convidar o Espírito Santo para falar a verdade para mim, aquilo que eu preciso ouvir, porque às vezes eu posso enganar a mim mesmo. Então existe esse julgamento. Deus vai trazer à luz tudo que fazemos e o coração que temos no ministério. Agora vamos continuar para o versículo 6. E ele fala: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Não sei se falei certo. Então, ele fala sobre, de versículo 1 até 5, ele fala sobre o coração do servo, que não vai ser julgado pelas pessoas, não vai ser julgado por ele mesmo, mas vai ser julgado por Deus. Então, a gente não pode nem colocar para baixo, nem exaltar, né? Porque a gente não sabe. Ele fala aqui, você não pode ultrapassar o que está escrito. Você não pode passar os seus limites. A palavra de Deus pode julgar alguém. A palavra de Deus, as escrituras. A gente pode deixar as escrituras julgar. Eu não posso julgar, porque meu julgamento é errado. Ele fala assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem e em detrimento de outro. Você não vai falar, essa pessoa é boa, essa pessoa é um apóstolo, é bom, né, um pastor, eu estou debaixo do ministério dessa pessoa. Mas essa pessoa não é, essa pessoa tem essas coisas erradas. A gente não pode fazer isso, colocar uma pessoa para cima e outra pessoa para baixo. Não é nosso trabalho. Quem é que vai trazer a luz? Quem é que vai mostrar as obras? Quem é que vai mostrar o coração? Quem é que vai julgar? É Deus. Eu não posso estar no lugar de Deus. Se eu estou fazendo isso, eu estou julgando as pessoas, os servos de Cristo, os que estão fazendo o ministério, eu estou me colocando no lugar de Deus. Isso é perigoso. Eu não quero estar no lugar de Deus, eu não quero essa responsabilidade. Então, eu preciso deixar Deus fazer o trabalho dele. E eu preciso fazer meu trabalho, que é ser um servo. Né? Não julgar, mas servir.
ele fala essa parte de não ultrapassar o que está escrito, para que essa igreja pode aprender que isso não é só a parte, você tem que ficar no seu lugar. Qual que é seu lugar? Você é um servo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo, você não é o juiz, você não pode pensar que você é o juiz. Deixa Deus ser Deus, e você pode tirar esse peso de você. Eu gosto em Atos 17, versículo 11, quando fala sobre aquele grupo lá, qual que é o nome? Bereanos, não sei se é isso. Atos 17, versículo 11, os bereanos, isso, eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então Paulo estava ensinando para eles, ensinando a Bíblia para eles, esse grupo de pessoas, e eles voltaram para casa, abriram a Bíblia para ver se o que Paulo, o apóstolo, Paulo que escreveu uma boa parte da Bíblia, se ele estava falando a verdade para eles. Eles estavam questionando Paulo, e a Bíblia fala que eles fizeram bem. As escrituras podem julgar, eu preciso estar na palavra, eu preciso conhecer a verdade. Meu trabalho não é julgar, meu trabalho é ver se eu posso aceitar essa mensagem. Essa pessoa está ensinando algo que isso é verdadeiro, então eu preciso ouvir, eu preciso deixar ele falar comigo, eu preciso abrir meu coração quando ele fala, mas eu preciso ter conhecimento. Então eu não fico colocando uma pessoa para cima, outra pessoa para baixo. Paulo, que todos pensam que é esse grande homem, esse cristão tão importante, os bereanos, eles falaram, talvez ele é, mas eu quero saber se ele está ensinando a Bíblia corretamente. Eles não colocaram ele muito alto para receber tudo que ele fala, e nem muito baixo para não aceitar dele. Eu vou aceitar, eu vou ouvir, mas eu vou ver se realmente é isso. É sábio. Não muito alto, não muito baixo. Quem é essa pessoa? O que está ensinando? E amém. Versículo 7. De volta em 1 Coríntios 4. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Esse versículo é muito bom, esse versículo cura todo tipo de orgulho, porque ele fala que tudo que você tem que te faz diferente de qualquer outra pessoa, você recebeu. O que você tem que você não recebeu? Vamos pensar em qualquer coisa. Você tem uma família boa, que você conseguiu ir para uma escola porque, né, você recebeu dessa família, do seu pai ou, né, de alguém, esse cuidado para ir para a escola, estudar, ganhar dinheiro. Então você é importante de alguma forma no mundo. Você escolheu seu pai? Você escolheu sua família? Você recebeu isso. Então você não pode pensar que você é mais porque Deus te colocou nesse lugar. Vamos pensar sobre alguém que não tem uma família boa. Essa pessoa que tem uma família boa não pode pensar que é por causa da grandeza de mim que eu sou assim, porque foi Deus que te colocou nessa situação para ter uma família, para te ajudar, para que você pudesse estudar e fazer as coisas e ter uma vida boa. Então, essa pessoa não pode pensar que é melhor que os outros. Vamos pensar sobre alguém que não tem uma família boa, que não tem... cresceu sem nada, teve uma vida difícil, trabalhou muito e conseguiu dinheiro para ter uma vida boa por causa do seu trabalho. Quem que te deu esse desejo de trabalhar? Quem que te fez assim para vocês ter capacidade de trabalhar? Quem que te fez
com esse corpo saudável para poder trabalhar e ganhar dinheiro? Quem te colocou nesse país que você pode ganhar dinheiro e crescer no mundo? Tudo que a gente tem, a gente recebeu. Não importa o lugar que você está nessa vida, você recebeu. Se você tem muito conhecimento, foi Deus que te deu. Você tem capacidade de aprender, você tem capacidade de entender as coisas. Tudo que você tem, que a gente olha para separar as coisas, se você tem dinheiro, se você tem poder, se você tem conhecimento, se você tem qualquer coisa nesse mundo, você tem porque você recebeu, porque Deus te colocou nesse lugar para você poder ter essas coisas. Mesmo com essa pessoa que teve uma vida difícil, Deus te protegeu das suas dificuldades para fazer você ser uma pessoa que quer trabalhar e sair dessa situação. Deus deu tudo para nós. Deus nos colocou na situação que estamos. Então não tem lugar para o orgulho. O que te faz diferente de qualquer outra pessoa? As coisas que te faz diferente, você recebeu. Não é que você é diferente. Você recebeu tudo que tem. Então, você não pode ter orgulho. Eu gosto muito disso. E quando a gente tem esse pensamento, como que a gente pode ficar orgulhoso? Olha tudo que Deus te deu. Olha o lugar que Ele te colocou. A gente precisa entender quem nós somos. Versículo 8. Aqui em versículo 8, ele vai falar, sendo irônico, ele vai falar, mas vocês vão ver. Ele está falando, é uma forma que Paulo fala contra a forma que eles estão vivendo, mostrando que é muito ridículo isso que eles estão fazendo. Então vamos ver, de 8 a 10. Vocês já têm tudo o que querem. Já se tornaram ricos. Chegaram a ser reis. E sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, mas que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser em um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Então, está sendo irônico, né? Ele está mostrando como é ridícula a forma que eles estão pensando, porque eles pensam que são os melhores, eles são orgulhosos, eles pensam que têm todas as respostas, que são mais inteligentes que todo mundo, que tem mais sabedoria do que o Paulo, e eles olham para cada um desses líderes e Apolo é assim, Paulo é assim, e eles pensam, eu sou mais inteligente que Paulo porque Apolo é essa pessoa e Paulo é assim, e Paulo faz tudo isso de errado. E eles comparando, eles estão falando, eu sou mais inteligente, eu tenho mais sabedoria. Então, Paulo agora chega dessa forma para falar que nós não somos nada, vocês são tudo, vocês são ricos. Ele fala, vocês já têm tudo o que querem, vocês já receberam tudo. Vocês se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós, vocês não precisam de nós para nada. Vocês são reis, vocês são ricos, vocês têm todas as respostas, vocês têm todo o dinheiro, você não precisa de nada, você já tem tudo o que quer. Então, não precisa de nós, não precisa de ninguém, você não depende de ninguém, vocês são os melhores. E ele fala, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis. Porque ele tá usando essa forma de falar, porque eles não são reis, mas eles são reis de uma forma espiritual, né? Nós fomos chamados para reinar junto com Jesus. Ele nos chamou de um reino de sacerdotes. Ele fala lá em Pedro que
que nós somos reis e sacerdotes da linhagem real, né? E então, de alguma forma, mas Jesus é o rei, né? Jesus é o único rei que vai reinar para sempre, e nós somos da família do rei. Para que nós também reinássemos com vocês. Então, se vocês fossem reis, por que você não deixa a gente fazer parte com vocês? Porque a gente não está reinando. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. A gente vai ver mais sobre isso em 2 Coríntios. Paulo vai mostrar o sofrimento do servo, de como é realmente o ministério, e a gente vai estudar bastante sobre isso, mas ele fala que aquele que tem um chamado maior, os apóstolos, que são os primeiros, que tem aquele chamado de começar a obra, ele fala que Deus colocou eles em último lugar. Eles são mais julgados, eles têm mais sofrimento, com certeza a batalha espiritual é mais forte, porque estão na frente da batalha. Quem está na frente vai sentir mais essa batalha, então eles estão na frente da batalha, eles foram perseguidos, os apóstolos sofreram muito, então ele fala que os apóstolos vieram em último lugar e como condenados à morte. E realmente é isso. O servo vai ser condenado à morte todos os dias. O servo não vai viver para a sua glória e para os seus desejos. Ele vai ter que morrer para a carne. Ele vai ser condenado à morte todos os dias. Eu vou ter que morrer. A parte mais difícil de ser um servo, de fazer um ministério como Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 4, é que eu vou ter que morrer, mas depois da minha morte eu preciso fazer tudo de novo. Então eu estou fazendo o ministério, e eu lembro quando eu fazia o ministério na igreja aqui na Flórida. Eu trabalhava limpando a igreja, cuidando do prédio da igreja. Foi o primeiro trabalho que tive na igreja, era cuidar da limpeza, das coisas que quebrava, essas coisas, né? E quando tinha qualquer problema, tinha algo sujo, as pessoas na igreja me chamavam e falavam: tem esse lugar que tá sujo, você tem que ir lá e limpar. E era difícil, porque a pessoa viu, não foi a resposta, e veio me chamar para eu ter que fazer esse trabalho. E eu não gostava às vezes disso. Deus ainda está fazendo um trabalho na minha vida. Mas o que eu precisava fazer? Eu não posso responder nada, eu preciso morrer. Eu vou morrer, eu vou limpar, eu vou fazer o que essa pessoa está falando, porque eu sou um servo. Então eu vou morrer. Só que a coisa boa da morte física é que depois de morrer acabou. Mas dessa morte espiritual, essa morte não espiritual no sentido que Adão morreu quando pecou, mas de morrer para a carne, de matar a carne, é que minha carne vai ressuscitar todo dia. E agora vai acontecer a mesma coisa no dia seguinte, e eu preciso morrer de novo. A parte difícil de ser um servo e fazer um ministério dessa forma é que eu vou ter que morrer hoje e todo dia até minha morte física. Então não é fácil fazer um ministério. Eu espero que todos estão encorajados hoje. Amém. Viemos a ser um espetáculo para o mundo. O mundo está olhando para a gente, rindo, achando que a nossa morte é muito legal e celebrando nossa morte, tanto diante de homens, de anjos, como de homens. Então, todo mundo está vendo essa batalha que nós temos e olhando para a gente enquanto a gente está aqui morrendo. E é difícil isso. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos, de novo, sendo irônico, mostrando que
nós somos os loucos, mas vocês têm todo o conhecimento, vocês são os mais inteligentes, vocês sabem quem é bom, quem é ruim, vocês podem julgar todo mundo, porque vocês têm todas as respostas. Então, vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são a igreja mais forte. Olha todo o pecado que tem na igreja, mas na mente deles eles são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Então, Paulo está mostrando aqui, se você está sendo tão aceito no mundo, se você não está tendo essa batalha espiritual, essa luta no mundo, talvez você precise questionar alguma coisa na sua vida, porque você não está sofrendo como Jesus falou que ia sofrer. Sofrimento faz parte da vida do cristão e a gente precisa estar preparado para isso. Versículo